Você já parou pra pensar como às vezes os vilões simplesmente ganham? Pois é, nem sempre o herói salva o dia, beija a mocinha e tudo termina com o pôr do sol. Às vezes o mal vence, e o pior é que ele vence com gosto. E hoje a gente vai relembrar 7 vezes que isso aconteceu e o público ficou com a cara no chão. Prepara o coração porque hoje é dia de maldade. Vamos abrir com um clássico da virada de século, os Jogos Mortais. 2 desconhecidos acordam acorrentados no banheiro nojento, com um cadáver no chão e uma fita cassete com instruções bizarras. A trama vai revelando que tudo faz parte de um jogo criado por Jigsaw, um psicopata com um código moral meio distorcido. Ele não mata, mas ele coloca as vítimas em situações onde elas podem se matar ou se salvar, se tiverem coragem, claro. Conforme o tempo vai passando, a tensão cresce e a gente vai conhecendo mais das vidas podres dos personagens. O final é um dos mais chocantes do cinema. O cadáver no meio da sala levanta. Era o Jigsaw o tempo todo. Ele tava lá ouvindo tudo, vendo tudo e simplesmente levanta e sai andando depois de prender o sobrevivente. O mais genial é que ele não corre, não grita, não atira, ele só levanta, fecha a porta e diz Game Over. Acabou. A partir dali, o personagem vai viver preso naquele banheiro sujo pro resto da vida dele. Um miserável é um miserável. E Jigsaw continuou com seus jogos. Isso deu tão certo que virou uma franquia, né? É um dos finais mais silenciosamente brutais do terror moderno. Aqui o mal venceu sem sujar as mãos. Já em Seven, os 7 pecados capitais, 2 detetives, um veterano e um novato, investigam assassinatos inspirados nos 7 pecados. Cada crime mais macabro que o outro. O assassino é um cara frio, inteligente e metódico, que acredita estar purificando o mundo. Quando ele se entrega, você pensa, acabou, né, finalmente. Só que o cara planejou tudo até o próprio fim. Ele revela que a esposa do detetive novato estava grávida, algo que ninguém sabia, e que ele a matou por inveja da vida dele. E aí vem um momento icônico, o detetive vira o próprio pecado da ira ao matá-lo. E com isso, o assassino conclui sua obra-prima. Ele morre, mas deixa cicatrizes eternas nos vivos. A cidade continua suja, o policial novato perde tudo e o veterano se aposenta de cabeça baixa. É aquele tipo de final que te destrói emocionalmente porque não tem catarse. É só dor. E sabe o que é mais louco? A lógica do assassino faz sentido dentro do universo do filme. O mal vence e ainda convence a gente de que tinha um ponto. Agora se prepara pro desconforto de Saltburn. O Oliver é um jovem bolsista estranho vindo de uma família quebrada. Ele acaba se infiltrando na vida de Félix, um riquinho de família aristocrata. Aos poucos o Oliver vai conquistando todo mundo. A mãe, o pai, até a prima. Só que tudo isso é fachada. O cara vai manipulando, plantando sementinhas, fazendo um jogo psicológico tão sutil que ninguém percebe. E quando começa a morrer gente, desaparecer gente e a família desmorona, é tarde demais. No final, o Oliver herda a mansão, o dinheiro e ainda faz um striptease pelado dançando pela casa como se fosse o rei do mundo. Meu, o filme é um estudo de obsessão, inveja e perversão social. O roteiro nos prende com aquele suspense elegante e deixa pistas de que algo tá muito errado desde o começo. Mas mesmo vendo sinais, a gente não consegue prever o quão longe o Oliver vai. O mais bizarro é que a crítica social sobre o poder e o privilégio funciona em 2 vias. Oliver destrói os ricos, mas se torna ainda pior do que eles. O mal vence, nu, dançando e debochando da aristocracia e da audiência. Desgraça! E o Old Boy, aquele filme coreano? Imagina ser sequestrado do nada e passar 15 anos trancado num quarto minúsculo sem saber quem fez isso ou por quê. A TV é a sua única companhia. Nenhum rosto, nenhuma resposta. Aí um dia, sem explicação, você é solto, livre, mas totalmente quebrado, né? A partir daí começa uma jornada insana de vingança, com pistas bizarras, violência crua e uma dor que vai além do físico. O protagonista, chamado Oh Dae-soo, descobre que tudo foi armado por Lee Yo-jin, um milionário com sede de vingança. E não foi qualquer vingança não. Ele fez Dae-soo se apaixonar pela própria filha sem os dois saberem da verdade. Uma armadilha psicológica doentia sustentada por hipnose e manipulação. Quando Dae-soo descobre, ele desaba, implora, se humilha, corta a própria língua de desespero e já o vilão simplesmente entra no elevador e vai embora, calmo, satisfeito. O final é um soco na nossa alma. O mal venceu com classe, frieza e um plano perfeito. Afinal, a dor não tá na morte, tá no
trauma. Nossa. E tem gente que não curtiu muito esse desfecho não, mas se você estiver curtindo o vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra gente não se perder nesse multiverso que é o YouTube, né? E aí entra o Clube da Luta, que te engana do começo ao fim. Um narrador insone e deprimido conhece o enigmático Tyler Durden, e junto eles criam um clube onde homens se espancam pra se sentir vivos. Mas o clube vira outra coisa, uma seita anarquista chamada Projeto Mayhem, com planos pra destruir os registros de dívida e resetar o sistema financeiro. Só que vem o choque, o Tyler não existe, ele é uma personalidade criada pelo próprio narrador que tá tendo um colapso mental. Com o plano de explodir prédios já em andamento, o narrador tenta retomar o controle e dá um tiro na própria boca como forma de matar o Tyler. Aí o Tyler desaparece, mas é tarde demais, os prédios explodem. E a última cena é o narrador de mãos dadas com a personagem Marla, observando tudo cair. Ele sobrevive, mas o mundo que conhecia, não. O estrago já estava feito e a crítica vira cicatriz. Agora vamos falar de uma das vitórias mais desesperadoras do terror recente, O Mal que Nos Habita. Esse filme argentino já chega chutando a porta. É uma entidade demoníaca que infecta corpos como se fosse uma doença e não tem ritual que segure. Os protagonistas são dois irmãos do interior que tentam impedir que um possuído seja levado para a cidade, mas é claro, tudo dá errado. O mal se espalha de um jeito rápido, invisível e inevitável. E o mais assustador, não tem herói, não tem redenção. Cada pessoa que tenta ajudar morre ou vira hospedeiro. É criança, idoso, cachorro, ninguém escapa. O clima do filme é de agonia constante, não tem alívio cômico. É só um terror cru que mostra como o mal não precisa ser carismático para vencer. Ele vence de forma inevitável, como uma praga que você não vê, mas já te infectou. Sai fora. E para fechar, um clássico do terror psicológico, O Bebê de Rosemary. A querida Rosemary é uma mulher doce, ingênua e se muda com o marido para um prédio antigo em Nova York. Os vizinhos são meio esquisitos, mas o que começa estranho termina extremamente bizarro. Ela engravida, mas começa a suspeitar que algo tá muito errado com a gravidez. O marido dela, os médicos e todo mundo parece conspirar contra ela. E eles estão mesmo. A verdade é que ela foi usada num ritual satânico para gerar o filho do capiroto. No fim, sozinha e cercada por cultistas, ela vê o bebê e mesmo em choque, acaba balançando o berço, meio que aceitando o seu destino, sabe? Afinal, mãe é mãe, né? O mal venceu com a aparência de normalidade e é aí que a gente percebe, talvez esse seja o verdadeiro terror, aquele que a gente se acostuma com ele. Essas são só algumas vezes em que os vilões não só dominaram, como esfregaram a vitória na cara da audiência. Cá entre nós, né? Às vezes é bom ver o mal vencer, nem que seja só pra lembrar a gente que o mundo nem sempre é justo. E no cinema isso rende umas histórias incríveis. Mas e você? Tem algum vilão preferido? Deixa aí nos comentários, bora compartilhar nosso lado questionável e vendo o que dá. Valeu pela audiência, por ser essa pessoa incrível. E já tô te esperando no próximo vídeo, viu? Fui!